Bom, estamos ao vivo aí, sábado, dia 11 de julho, estamos ao vivo aqui no YouTube para fazer uma live com o professor Ederaldo. Deixa eu só deixar mudo aqui o YouTube, isso. Bom, a gente resolveu começar a fazer live pelo YouTube porque pelo Google Meet a gente acabou enfrentando alguns problemas e infelizmente sofremos uma invasão e, enfim, esse tempo de pandemia, todo mundo em casa, né? E a gente, então, para não deixar, né, a peteca cair e continuar com as oficinas, a gente resolveu tentar fazer pelo YouTube. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo pelo YouTube e, especialmente hoje, a gente está recebendo o professor Ederaldo. Vou colocar ele aqui. Ederaldo, boa tarde. Tudo bem aí? Boa tarde, tudo bem, Felipe? Tudo jóia. Bom, o Ederaldo é professor de física, trabalhou comigo, né, na escola pública, a gente trabalhou na Escola Coronel Venâncio, ele também dá aula nas escolas particulares, e ele também tem um canal no YouTube, que chama Física na Teia, né? E como é que é aí, Ederaldo, esse canal, como é que... Fala um pouco dele aí pra gente. Bom, o canal, ele já faz, acho que uns 3 anos que eu tenho ele, e eu coloco aulas lá esporadicamente, né? Não tem muito uma frequência de eu colocar aulas lá. Teve uma época que eu coloquei, assim, mais frequente. Mas como muito trabalho, e dá muito trabalho colocar aula, fazer aula, editar, então eu coloco quando dá. Quando dá tempo de eu fazer uma aula tal, eu coloco no canal. Inclusive, o assunto que eu vou tratar aqui hoje é um assunto que eu já tratei no canal. Então, quem assistir essa aula aqui e quiser complementar com as aulas que eu tenho no canal, fique à vontade. Vale a pena e vai completar bastante e vai enriquecer bastante o aluno assistir essa e mais as aulas do canal. E tem outras aulas no canal de outros assuntos também que os alunos podem estar explorando e tirando dúvida comigo pelo próprio canal ou por e-mail. Eu tenho todos os dados lá. Fique à vontade. O canal chama Física na Teia. Beleza, eu vou colocar o link aqui nos comentários. Então, passo a bola aí para você, Ederaldo. A aula é sua e vamos tocando aí. Ok. A aula aí. Obrigado. Aí na hora do slide, você me avisa aí que eu já coloco. Beleza? Tá, beleza. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Ederaldo, eu sou professor de física e o assunto da aula que a gente vai tratar aqui nessa tarde é sobre eletricidade. Né? Eu vou passar os conceitos básicos, né, de eletrostática e depois a gente vai falar também de eletrodinâmica. Né? Tudo conceitos iniciais, conceitos básicos, mas que é importante que você entenda, né, o funcionamento. Eu gosto sempre de dizer que física não é ficar pegando a formulinha e tentar encaixar, né? Os alunos gostam muito de saber a fórmula que vai usar e fica tentando encaixar a fórmula no exercício, pegando os dados do exercício, tem aqui massa, tem aceleração, vou calcular a força. Tudo bem, é uma técnica, pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Mas a física, ela é muito mais bonita, ela é muito mais interessante do que só ficar aplicando a formulinha. A fórmula a gente usa para terminar, depois que a gente contextualizou, que a gente entendeu a física, entendeu o enunciado. A física, você tem que entender o português da física, né? Antes de começar a matemática. Então, é muito importante que vocês estudem física dando ênfase
nesse sentido, né? Em entender o fenômeno físico, o que está acontecendo, né? Vai fazer um experimento, vamos entender o que está acontecendo nesse experimento. Não vamos só fazer o experimento para verificar ali que a lei está ali, ou que funciona, fazer para ver se funciona do jeito que está escrito no livro. Então, vamos nos envolver com o fenômeno, tentar entender, vivenciar, tentar trazer para o nosso cotidiano, tá? Então, a aula de hoje... eu queria deixar claro também que as perguntas podem ser a qualquer instante você pode estar perguntando, ou via voz mesmo, ou via chat, né? O Felipe está no chat e ele vai passando para mim e eu vou respondendo de bate pronto mesmo. Eu acho melhor do que deixar as perguntas para o final. Não tem problema nenhum fazer as perguntas no final, mas pode ir perguntando, fiquem à vontade, ok? Muito bem, então vamos começar a aula aqui. Qualquer dúvida, só me chamar, pode falar, pode escrever no chat, fiquem bem à vontade, tá? Então, aqui nós vamos... É um gifzinho, né? Essa aula é bem antiga, minha. É um gifzinho para ilustrar eletrodinâmica. Então, esse é o título da aula, eletrodinâmica. Vamos ver uns conceitos iniciais, estáticos, e depois passarmos para os conceitos dinâmicos. O primeiro conceito é carga elétrica. O que é carga elétrica, né? Bom, carga elétrica, gente, é uma propriedade. Nós, por exemplo, né, o nosso corpo. Nosso corpo, ele possui uma propriedade que nós chamamos de massa, né? A quantidade de matéria do que a gente é feito. Então, por exemplo, eu estou bem gordinho, né? A massa do meu corpo é de 115 quilogramas. Então, eu estou com 115 quilogramas. Esse número acompanhado de uma unidade, essa grandeza física, uma grandeza física escalar, essa grandeza física é uma propriedade do meu corpo, né? Então, massa é uma propriedade do meu corpo. E carga elétrica é propriedade de quem? Carga elétrica é uma propriedade das partículas nucleares. Quem tem carga elétrica? São as partículas do núcleo. Quais delas? Bom, vamos lembrar então o que é um átomo, né? Nós temos um átomo, no átomo nós temos um núcleo, no núcleo nós temos prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo nós temos na eletrosfera os elétrons. Quem do átomo que tem carga elétrica, né? Propriedade de quem? Do próton, que está dentro do núcleo, e do elétron, que está ao redor do núcleo. O nêutron é neutro, o próprio nome diz, não tem carga elétrica. Como a carga do próton tem o mesmo valor que a carga do elétron, só que elas se atraem, então elas são diferentes. Nós dizemos que elas são opostas. Então a gente chamou a carga do próton de mais e a carga do elétron de menos. Professor, poderia ser ao contrário? O próton, o próton ser negativo e o elétron ser positivo? Poderia, sem problema nenhum. Mas por convenção, arbitrariamente, escolhemos próton positivo, elétron negativo. Então, carga elétrica é uma propriedade, né, associada às partículas atômicas. Os prótons a gente chamou de mais e os elétrons a gente chamou de menos. Agora, qual é a unidade de carga elétrica? Carga elétrica é uma grandeza escalar, né? Uma grandeza física escalar. E qual é a unidade? No sistema internacional, esse SI aqui é sistema internacional. Esse sistema aqui foi estabelecido numa conferência na França em 1960, onde a maioria dos países do mundo concordaram em utilizar o sistema internacional, que a gente chama de MKSA. M de metros, K de quilograma, S de segundo e A de ampere. Então, MKSA,
O sistema MKSA é o sistema internacional. Então, a maioria dos países do mundo usa esse sistema. Ah, tem país que não usa? Tem, né? Você pega os Estados Unidos, Cuba, eles não entraram nesse sistema internacional, mas são poucos, a grande maioria entrou nesse sistema internacional. E no sistema internacional, a unidade de carga elétrica é o Coulomb. Percebam que é um C maiúsculo. Por que é um C maiúsculo? Porque em homenagem a um cientista. Sempre que a unidade é em homenagem a um cientista, a gente coloca com uma letra maiúscula, né? Então, Coulomb, C maiúsculo. Se fosse metro, professor, unidade de comprimento, metro, não. Metro é M minúsculo, porque não é em homenagem a nenhum cientista, né? Não temos um cientista chamado metro. Tá claro isso? Agora, o que é um Coulomb? Galera, um Coulomb é uma carga muito grande, sabe? Eu digo que é uma puta carga, é uma carga muito grande. É a carga de um montão de prótons ou de um montão de elétrons. Se for de um montão de prótons, a gente é uma carga positiva. Se for de um montão de elétrons, é uma carga negativa. Mas quanto que é esse montão? É 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, ou 6,25 vezes 10 a 18 prótons. Esse monte de prótons ou esse monte de elétrons dá o quê? Se for de elétrons, menos um Coulomb. Se for de prótons, vai dar o quê? Mais um Coulomb. Então, aqui nós vamos ter um corpo. O que é um corpo neutro, né? O átomo, pessoas, geralmente ele é neutro. Por que o átomo é neutro? Porque ele tem número de prótons igual a número de elétrons. Cargas positivas iguais às cargas negativas, você tem um átomo neutro. Agora, um corpo é formado por muitos átomos, né? Nós, por exemplo, somos formados por centenas de bilhões de átomos, né? E a gente pode estar neutro ou pode estar carregado. Quando que eu sei que um corpo está carregado? Quando o número de prótons for diferente do número de elétrons. Se eu tiver mais prótons, eu tenho um corpo carregado positivamente. Se eu tiver mais elétrons, eu tenho um corpo carregado negativamente. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu retirei esse montão de elétrons, 6,25 vezes 10, 18 elétrons. Se eu retiro esse montão de elétrons, o que acontece? Vai ficar com excesso de cargas positivas, né? Se eu tiro cargas negativas, fica com excesso de cargas positivas. Por quê, professor? Porque no início eu tinha o mesmo número, né? Imagina você que você tenha 10 cargas positivas e 10 cargas negativas. Vamos só supor. Se eu tirar 3 cargas negativas, o que acontece? Eu fico aqui com 8 cargas negativas e 10 cargas positivas. Fico com um excesso de 3 cargas positivas. Então, quando eu tiro elétrons, o corpo fica positivo. Quando eu coloco elétrons, o corpo fica negativo. Professor, mas eu não posso tirar prótons e colocar prótons? Não. O corpo, ele perde elétrons, ele ganha elétrons. Se perdeu elétrons, fica carregado positivo. Se ganhou elétrons, fica carregado positivo. Lembre-se que os prótons eles estão fixos no núcleo do átomo. Os elétrons que estão ao redor do átomo que podem ir e vir quando quiser, né? Se tiverem livres, né? Para entrar, para ser retirado, ser colocado. Então, como eu retirei elétrons, nós ficamos o quê? Com um corpo carregado positivamente, de mais um Coulomb. Vamos fazer o processo inverso? Vamos colocar esse tantão de elétrons? Eu tenho um corpo neutro. O que é um corpo neutro? Número de prótons igual a número de elétrons. Eu vou introduzir esse montão de elétrons. Quando eu coloco elétrons, o corpo fica carregado negativamente. De quanto? Desse tantão. Então, aqui eu tenho um excesso de
6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Então, eu tenho esse corpo com uma carga de menos 1 coulomb. Aqui eu tenho falta de 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Aqui eu tenho excesso. A falta de elétrons, o corpo é positivo. Excesso de elétrons, o corpo é negativo. Então, isso é muito importante vocês saberem, né? Só os elétrons que vão e vêm, né? O corpo ele pode ganhar ou perder elétrons. Carga elementar, né? Ou eu também chamo de quantum de carga. É o menor valor que a carga pode ter. A carga elétrica ela é quantizada, né? Eu consigo chegar num menor valor. Depois, o corpo só pode ter múltiplos inteiros desse valor. Por exemplo, um corpo só pode ter 1E, 2E, 3E, 4E, números inteiros da carga elementar, do quanto de carga. Você tem os quarks, aqui é o que eles têm carga fracionada do E, mas os quarks eles não vivem sozinhos, né? Eles são compostos. É um outro assunto que a gente pode tratar também. Mas os corpos só têm números inteiros de carga elementar. A carga elementar é a carga de um próton, ou o módulo da carga de um elétron. Então, se eu pegar um elétron ou um próton, eles têm o mesmo valor da carga, só que o elétron a carga é negativa e do próton é positiva. E esse valor nós chamamos de carga elementar ou quantum de carga elétrica. Olha só. Nós sabemos que esse montão, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, equivale a 1 coulomb, né? O módulo da carga desse tantão de elétrons. Agora, se eu pegar um elétron, quanto vale a carga de um elétron? A carga de um elétron a gente chama de carga elementar. Vamos aplicar uma regra de 3 aqui, né? Uma multiplicação em cruz. Elétrons está para elétron, coulomb está para E. E aí a gente chega na resposta que a carga elementar, a carga de um próton, o módulo da carga de um elétron, né, é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Do próton é positiva, do elétron é negativa. Então, essa constante aqui é uma constante da física muito importante. Percebam, pessoal, que a gente está trabalhando com um número muito pequeno, 10 elevado a menos 19, 0,0000000. Quando a gente trabalha com números muito pequenos ou muito grandes, a gente usa submúltiplos. Então, a gente vai ver aqui na próxima slide sobre submúltiplos. Tudo bem, então? Essa é a carga elementar? Ok, vamos lá. Antes dos submúltiplos, nós temos aqui a quantidade de carga, né? Um elétron tem aquela carga. Agora, um corpo. Pessoal, um corpo tem uma quantidade de carga Q. Mas quanto que é essa quantidade de carga? Então, olha só. Essa quantidade de carga Q, quantidade de carga de um corpo, eu tenho que ver quantos prótons o corpo tem e quantos elétrons o corpo tem. Se o número for igual, a carga é zero, o corpo está neutro. Se tiver mais prótons, o corpo está carregado positivamente. Se tiver mais elétrons, o corpo está carregado negativamente, né? Então, olha, a quantidade de carga vai ser o N. O N quem que é? É a diferença entre o número de prótons e elétrons. É o saldo, né? O quanto de elétrons que falta ou o quanto de elétrons que sobra, vezes a carga elementar E. Então eu coloco aqui para vocês, ó, que esse saldo, né, a diferença é número de prótons menos número de elétrons. Por que entre módulo? E módulo para não ser um número negativo, né? Isso aqui é número de prótons ou número de elétrons.
Vamos supor aqui, ó, 10 prótons, 10 elétrons. Quanto que tem em excesso? 0. 10 prótons, 5 elétrons. Eu vou ter 5 prótons. Se eu tenho 5 prótons, quer dizer que está faltando 5 elétrons. Se eu tenho 5 prótons, 10 elétrons. Então, 5 menos 10 dá menos 5. Módulo de menos 5 dá 5. Então, eu tenho um excesso de 5 elétrons. Então, esse N é o número que está faltando de elétrons ou que está sobrando de elétrons. Se eu tenho uma falta de elétrons, o corpo está carregado positivamente. Se eu tenho excesso de elétrons, o corpo está carregado negativamente. Tentem entender isso, que é muito importante. Aqui vem os múltiplos que eu falei para vocês, né? 1 milicoulomb, 10 a menos 3 coulombs. Por que, professor, trabalhar com submúltiplos? Porque lembra que eu falei que coulomb é uma puta carga, uma carga muito grande? Então eu vou trabalhar com cargas muito menores do que 1. Então aqui eu estou trabalhando com 1 milésimo do coulomb. Aqui eu estou trabalhando com 1 milionésimo do coulomb, que é um micro, né? Micro, o nano, 10 a menos 9, que vocês ouvem falar muito da nanotecnologia. O que é a nanotecnologia? É a tecnologia do muito pequeno. E temos um menor ainda, que é o pico. 1 picocoulomb, 10 a menos 12. Esses são os submúltiplos mais usados. É interessante você entender isso, né? Muitas vezes você se depara aí com essa letrinha M, essa letrinha o Mi, né? O Mi, essa daqui chama Mi ou Mu, né? O professor da universidade fala Mu. É o Mi, o N e o P. Mili, micro, nano, pico. Submúltiplos. Materiais. Então, nós temos o material condutor, né? O que são materiais condutores? São materiais que apresentam relativo fluxo de facilidade, né? Uma relativa facilidade ao fluxo de cargas. São os metais, soluções iônicas e gases ionizados. Metais, qualquer metal conduz eletricidade. Por que ele conduz? Porque ele possui elétrons livres, né? Elétrons que fazem a condução. Ou solução iônica. O que é uma solução iônica? Pessoal, um átomo, quando ele ganha ou ele perde elétrons, ele se transforma num íon, né? Vamos pegar aqui o sódio. O sódio, ele perde um elétron, ele fica Na+. Quando o sódio perdeu um elétron e ficou Na+, ele se tornou um íon. E ele, como ele perdeu, a gente chama esse íon de cátion. Agora, se você tem, por exemplo, o Cl, né, o cloro. O cloro é Cl-, é um íon também. Por quê? Porque ele ganhou um elétron. Quando o átomo ganha um elétron, ele se transforma em um íon. Como ele ganhou, a gente chama de ânion. Então, quando o átomo ganha ou perde elétrons, ele se transforma em íon. Quando um corpo ganha e perde elétrons, ele se eletriza, fica eletrizado, carregado ou não. O átomo a gente chama que ele fica iônico, ionizado. Gases ionizados. Os gases também, né? Se o gás perder ou ganhar elétrons, eles se tornam ionizados. Exemplo para vocês, o ar, né? O ar normal que a gente respira, ele não é condutor. Mas na hora da tempestade, devido às diferenças de potenciais, as tensões entre as nuvens e a Terra, o ar ele acaba recebendo elétrons, ele ganha elétrons. Então ele começa a ter elétrons livres. E se ele passa a ter elétrons livres, ele começa a conduzir. Então o ar se tornou ionizado, por isso que ele passa a conduzir.
Ele é isolante, como ele ganha elétrons, ele passa a conduzir. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Se você pegar, vamos pegar um metal, esses são os átomos em constante movimento, e esses louquinhos aqui para lá e para cá são os elétrons livres. Esses carinhas que vão para lá e para cá, eles que fazem a condução de eletricidade. Então, o corpo, para conduzir, ele precisa ter elétrons livres. Temos os materiais isolantes, né? Os materiais isolantes, eles têm relativa facilidade ao fluxo de carga. E os materiais isolantes, nós temos a água pura, né? Ah, professor, mas a água, eu vi a água conduzir. Mas a água que conduz, ela não é pura, né? A água com sal, por exemplo, ela conduz, né? Mas água pura não. O ar também não conduz, é isolante, a não ser que ele seja ionizado. Madeira, plástico, borracha, dielétrico. E por que esses materiais são isolantes, não conduzem? Preste atenção, ó. Esse material aqui, ele é condutor. Por que ele é condutor? Você tem o núcleo, 2 prótons no núcleo atômico, e os elétrons na eletrosfera estão sendo atraídos com uma força bem pequenininha, tá vendo? Então eles podem escapar. E quando eles escapam, eles conduzem. Escapa do átomo, conduz. Já no material isolante do lado aqui, ó, você percebe que olha a força de atração como é grande. Então o núcleo atrai os elétrons de uma tal maneira que faz com que eles não consigam escapar do átomo. Se eles não conseguem escapar, não tem quem conduza a eletricidade. Portanto, água pura, ar, madeira, plástico, borracha, dielétricos são todos os isolantes, não conduzem. Por isso que a gente usa sapato, quando a gente está de tênis de sola de borracha, a gente está isolado, né? A gente está isolado. Se tiver, por exemplo, uma eletricidade, né? Cair um raio perto da gente, e perto não, né? Perto vai nos machucar. Mas se cair um raio longe e chegar até nós e a gente estiver isolado por borracha, a gente não vai catar a eletricidade, né? Processo de eletrização. O primeiro processo de eletrização aqui a gente usa corpos isolantes, né? Por atrito. Então eu vou pegar 2 corpos isolantes. Aqui eu peguei a seda e o vidro. Olha, pessoal, quando eu atrito, né? Preste atenção. A seda, ela está com carga elétrica zero, ou seja, está neutra, número de prótons igual ao número de elétrons. O vidro, ele também está com carga zero, ou seja, número de prótons igual ao número de elétrons. Quando eu atrito, existe uma série triboelétrica que diz o seguinte, que a seda, ela é mais eletronegativa do que o vidro. O vidro é mais eletropositivo do que a seda. Cada material tem uma característica. Tem material que tem mais facilidade para roubar elétrons do outro e outros têm mais facilidade para perder. No caso aqui, a seda tem facilidade para roubar elétrons do vidro. Então, quando eu esfrego o vidro na seda e a seda no vidro, a seda rouba elétrons. Olha lá, roubou 9 elétrons do vidro. Se ela roubou 9 elétrons, o que aconteceu com o vidro? Ele ficou com falta de 9 elétrons. Então, ele fica com excesso de 9 prótons. Essa ficou com excesso de elétrons e o vidro ficou com falta de elétrons. Então, aqui nós chegamos à conclusão do quê? Nós chegamos à conclusão que ficaram com cargas de mesmo módulo, né? 9 elétrons, e aqui 9 prótons. Só que sentidos contrários. Um é negativo, o outro é positivo. Agora, por contato. Por contato, a gente vai usar corpos condutores. Então, eu pego um condutor, uma esfera condutora A carregada QA.
está carregada positivamente, está com falta de elétrons. E pego uma esferinha menor aqui, condutora também, só que com quantidade de... não está eletrizada, né? Não está carregada. Tem número de prótons igual ao número de elétrons. E vou colocar em contato para ver o que vai acontecer. Coloquei em contato. Quando eu coloco em contato, o que acontece? Aqui, as pessoas acham que não tem carga. Tem sim, mas é que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Quando eu coloco em contato, as cargas negativas que estão aqui fluem para lá. Por que fluem para o A? Porque o A está carregado positivamente. As cargas negativas são atraídas. Então, as cargas negativas vêm para cá. Quando as cargas negativas fluem do B para o A, o que acontece? Ele fica menos positivo. Olha, nós vamos ter aqui, o A ficou, tá vendo? Ó, ele tinha muito mais cargas positivas, agora tem menos. Por que ele ficou com menos carga positiva? Porque vieram alguns elétrons para cá. Então, se ele ganhou elétrons, ele fica menos positivo. E o que perdeu elétrons, como que fica? Se perde, fica positivo. O que perdeu ficou positivo. O que ganhou ficou menos positivo. E o que perdeu, estava neutro, ficou positivo. Então, a gente conclui que eles ficaram com carga de mesmo sinal, mais e mais. Professor, e se fosse corpo carregado negativamente? Ficava menos e menos. E aí fala aqui, ó, se o corpo A é idêntico, esses três tracinhos para falar que é idêntico. Se A é idêntico a B, quer dizer que a carga final do A é igual à carga final do B e é a soma das cargas iniciais. Ah, professor, eu não entendi. Eu vou dar um exemplo para você agora. Ó. Por contato, corpos condutores. Exemplo. Se eu tenho um corpo A com 6 microcoulombs, né? Lembra do micro? 10 a menos 6. E o corpo B, menos 2 microcoulombs. Essa é a carga inicial do A e essa é a carga inicial do B. Eles são idênticos. Vamos supor que eles são idênticos. Quando eu coloco em contato, quanto que vai ser as cargas deles depois? Vai ser o mesmo valor e o mesmo sinal. Como que eu faço para saber? Eu vou somar 6 com menos 2. Quanto que dá 6 mais menos 2? Dá 4. Dividido por 2 vai dar 2. Então, ambos ficarão com 2 microcoulombs. Então, no final, eu tenho ó, carga de A', carga de B' igual a 6 mais menos 2, dividido por 2, 2 microcoulombs. No final, ambos ficam com cargas iguais, né? Por quê? Porque são idênticos, somente se forem idênticos. Professor, e se eu pegar mais de 2 corpos? Pegar 3 corpos? Mas idênticos? Isso, idênticos. Então, você vai colocar os 3 corpos, vai somar as cargas iniciais e vai dividir por 3. E se eu pegar 4? Vai somar e dividir por 4. E no final, todos vão ter a mesma carga. Se forem contatos simultâneos, né? E idênticos, ok? Uma outra coisa interessante de falar aqui é sobre o para-raio, né? O para-raio, você tem uma ponta para o céu. Por que tem aquela ponta para o céu? Porque quando você tem um condutor, né, geralmente o para-raio é um condutor, então ele é um metal. Quando você tem pontas, as cargas se depositam nelas. É da natureza acontecer isso. Por isso que é perigoso ficar embaixo de árvore em tempestade. Por quê? Porque a árvore tem pontas, então as cargas se depositam nas pontas. Então é muito perigoso, tem que tomar cuidado. Então isso se chama poder de pontas. As cargas se depositam nas pontas. Por indução. Por indução, pessoal, eu vou pegar um condutor aqui positivo, ok? E vou pegar um outro corpo aqui, ó. Só que esse corpo,
ele não está carregado, ele está neutro, mas tem carga? Tem carga, todo corpo tem carga. Por quê? Porque a matéria é feita de átomos, e os átomos possuem carga elétrica. Por quê, professor? Porque os átomos possuem prótons e elétrons. Então, todo corpo tem carga. Mas está neutro? Está neutro. Por quê? Carga positiva igual a negativa, mesmo número. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Indução. Vai ocorrer aqui, galera, uma polarização. Isso se chama polarização. Os elétrons, eles são atraídos para esse lado da esfera. Por quê? Porque essa esfera indutora está induzindo os elétrons a vir para cá. A gente chama de indutora e a B a gente chama de induzido. Essa induz e esse é o induzido. Aqui ocorreu uma polarização. Esse símbolo aqui é um aterramento. Eu ligo essa esfera à Terra. Lembrando vocês que a Terra se comporta como se fosse um condutor. Por quê? Porque ela tem elétrons livres, tá? Então, quando eu coloco na Terra, como esses elétrons estão sendo atraídos para cá, esse corpo, isso aqui é muito importante. Esse corpo que é um indutor, ele vai induzir os elétrons a virem da Terra para a esfera. Se o indutor fosse negativo, ele ia empurrar os elétrons da esfera B para a Terra. Mas como o indutor é positivo, ele induz os elétrons a virem da Terra. Quando os elétrons vêm da Terra, eles se aliam a esses prótons aqui. E o que acontece? Olha, eles sobem e neutralizam esses prótons. Ficou o que? A esfera ficou só com excesso desses elétrons aqui. Então, cuidado, hein? Por que o elétron está vindo da Terra para a esfera B e não o contrário? Porque o indutor está puxando, o indutor é positivo. Se o indutor fosse negativo, ele estaria empurrando. Muito importante isso, muito importante. E os elétrons sobem, essa esfera ficou com carga negativa. Por indução, eu separo, coloco aqui uma coisa para separar. Aqui nós temos o indutor. O indutor não mudou nada, não aconteceu nada com ele. Ele continua igualzinho do início, o indutor. E o induzido, que estava neutro, se carregou e ficou negativamente. Então, por indução, nós temos cargas de sinais opostos, né? Ele acaba sendo carregado através da indução. Bom, pessoal, aqui nós acabamos esses 3 processos de indução. É legal também nessa aula aqui falar dos eletroscópios, mas eu não vou falar nessa aula dos eletroscópios, não. No meu canal Física na Teia tem. Então vocês dão um pulinho lá. Agora eu vou começar o eletrodinâmica, né? Que é corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de elétrons, né? Um movimento ordenado de partículas de carga negativa. Só que acontece do nada? Não acontece do nada. Precisa ter alguma coisa para acontecer, né? Imagina você vai tomar banho, você vai lavar a mão na torneira da sua casa, vai lavar a louça, e a água vem com uma certa pressão, né? Mas da onde que vem essa água? Ah, professor, vem da caixa d'água. E onde que está a caixa d'água? Ah, a caixa d'água está no forro da casa, está lá em cima, no prédio, sempre está na parte superior. Por quê? Porque, gente, nós temos mais energia potencial lá em cima. O potencial gravitacional é maior com a altura. Quanto maior a altura, maior o potencial gravitacional. O que é potencial gravitacional? Potencial é o que mede a energia potencial que o corpo tem. No caso, a massa de água, a caixa d'água, está cheia de água lá. A água tem uma energia potencial lá.
Que energia que é essa? É medida por quê? Pelo potencial gravitacional. Então, quer dizer, professor, que a energia potencial na caixa d'água é maior do que a energia potencial no chuveiro, na torneira? É, o potencial lá de cima é maior que o potencial aqui de baixo. O potencial mede a energia potencial. Então, tem uma diferença de potencial, por isso que a água flui, e flui por um cano, não é isso? A corrente elétrica também precisa de uma diferença de potencial, só que é uma diferença de potencial elétrica, é uma DDP, uma tensão elétrica. A tomada da casa da gente, 110, 220, né? 127, na verdade, volts, que lá é uma diferença de potencial. Então, por exemplo, para eu ter corrente elétrica, eu preciso ter um movimento de elétrons, né, de cargas negativas ou de íons, nós vamos falar sobre isso, mas precisa, quem que causa isso? Uma diferença de potencial elétrico. E precisa ter um meio, um corpo condutor, um metal, né, um fio de cobre, por exemplo, para passar a corrente elétrica. Então precisa de uma diferença de potencial e precisa de um meio condutor, né? Você pegar também o vento, né? O que acontece com o vento? O vento vai de um lugar para o outro por quê? Diferença de pressão. A pressão num lugar é menor, então a pressão do lugar que é maior vem e encaixa onde tem pressão menor, né? Devido à diferença de pressão, o vento se move. A energia térmica se move, né? A energia térmica vai do corpo quente para o corpo frio, devido a uma diferença de temperatura. Então, ó, o vento é diferença de pressão, a energia térmica é diferença de temperatura, a água, na casa da gente, diferença de potencial gravitacional. E a corrente elétrica, diferença de potencial elétrico. Tá claro isso, gente? Importante você entender a física, né? Então, vamos lá. Definição. Fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, elétrons livres ou íons, através do meio condutor devido a uma diferença de potencial. Foi isso que a gente acabou de conversar aqui. Aí nós temos aqui o sentido convencional, oposto ao movimento dos elétrons livres. Aqui eu tenho um circuito. Aqui, pessoal, é o potencial. Nós vamos ter o potencial maior potencial, menor potencial. É o famoso mais e menos. Sabe o mais e o menos? É o maior potencial, o menor potencial. É uma diferença de potencial. Aí os elétrons saem do menor potencial e vêm para o maior. É assim que acontece. Os elétrons sempre procuram maiores potenciais, né? Só que nós acreditávamos que quem se moviam eram as cargas positivas. Então, o sentido da corrente ficou oposto ao movimento dos elétrons livres. É só uma convenção, mas você precisa saber. Então, o sentido convencional da corrente é oposto aos movimentos dos elétrons livres. Os elétrons se movimentam num sentido, o sentido convencional da corrente é o outro. E aí passa para cá e acende a lampadinha. Aqui tem um resistor, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Intensidade da corrente elétrica. Então, galera, nós temos aqui um fio condutor, pode imaginar um fio de cobre, e aqui nós temos muitos elétrons passando, N elétrons, vamos chamar de elétron 1, elétron 2, elétron 3, elétron 4, todos os elétrons passando aqui. Cada elétron tem uma carga, não é? Que é a carga elementar E. Lembra da carga elementar E? Então, aqui está passando um Ezinho, aqui está passando um Ezinho, um Ezinho, um Ezinho. Só que os elétrons vêm para a esquerda, o sentido convencional é para a direita. Então, ó, no intervalo de tempo ΔT, passam N, um monte de elétrons, perfazendo uma carga de módulo que é igual a NE. Essa carga aqui, quem que é? É o número de elétrons, se eu tiver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tem um monte, né? Milhares, né?
Aqui tem, vamos supor que tem 4. É 4 vezes a carga elementar, que é a carga do elétron. E aqui nós calculamos a corrente. Quem é a corrente? É a carga de toda a galera aqui, de todos os elétrons, dividido pelo tempo. Só que a carga, quem que é? É o número de elétrons vezes a carga do elétron, sobre o tempo. Tem um negócio aqui, no seu está aparecendo também? E então, galera, nós temos aqui, ó, carga é dado em Coulomb e tempo é dado em segundo. Coulomb por segundo recebe um apelidinho, ampere. Então, unidade de carga elétrica ampere. Percebam, ó, letra maiúscula. Por quê? Em homenagem ao cientista. O Czão maiúsculo, em homenagem ao cientista. O S minúsculo não é em homenagem a cientista nenhum, tá? Minúsculo, a unidade. Ok? É assim que calcula a corrente elétrica. Soluções eletrolíticas. Aqui, olha, eu coloquei como diferença de potencial uma placa negativa e uma placa positiva. Então, aqui eu tenho um potencial positivo, um potencial negativo. Uma diferença de potencial. Os íons negativos, que são os ânions, carga negativa procura maiores potenciais. Carga positiva procura menores potenciais. Íon, íon. Por que são íons? Esse daqui porque ganhou elétrons, esse daqui porque perdeu elétrons, esse daqui ganhou um elétron, esse daqui perdeu um elétrons. Então, numa solução iônica, nós temos os ânions procurando maior potencial e os cátions procurando menor potencial. E a corrente elétrica, para onde que está? A corrente elétrica sempre é oposto ao movimento das cargas negativas. Cargas negativas para a direita, corrente vai ser para onde? Corrente para a esquerda, né? E como que eu faço calcular essa corrente? Eu pego a corrente das cargas negativas e somo com a corrente das cargas positivas. Essa é uma solução eletrolítica, né? A corrente pode ser por movimento de íons ou de elétrons. Resistência elétrica. Dispositivo elétrico que transforma energia elétrica em energia térmica, luminosa. Isso é o famoso efeito Joule, né? Quando a energia elétrica é transformada exclusivamente em energia térmica e luminosa, nós temos o efeito Joule. Esse daqui é o símbolo, né, do resistor. O resistor pode aparecer assim ou assim. Quando a gente fala assim, né, queimou a resistência do chuveiro, né? Tá errado, né, gente? Queimou o resistor. O resistor. O que é o resistor? É o dispositivo que transforma energia elétrica em energia térmica, luminosa, né? Além de esquentar, libera luz. Então, queimou o resistor do chuveiro. Cada resistor tem uma resistência, né? Cada resistor tem uma resistência F. Aqui a diferença de potencial, menor potencial, maior potencial. Os elétrons saem aqui, ó, vem no sentido horário, só que a corrente é sentido oposto, anti-horário. Passa por aqui. Como que eu calculo a resistência, né? A resistência, conforme eu vario o UI, varia U, varia I, e eu tenho a resistência do resistor. O U é a diferença de potencial, que é dado em volts, e o I é a corrente dada em ampere. Volts, ampere, ohm. Tudo nome de cientista, por isso que é tudo em letra maiúscula, né? O V maiúsculo, A maiúsculo, volts, ampere e ohms. Né? O ômega é o ohms. Primeira lei de Ohm. A primeira lei, gente, diz o seguinte: se para alguns materiais, né, não são todos, os materiais que seguem essa lei são chamados de materiais ômicos. Quando eu pego, né, voltando aqui no slide, ó,
eu vou variar. Eu vario aqui. Eu vario o U, vario o I. Por exemplo, eu aumento o U, aumento o I. Eu diminuo o U, diminuo o I. Se esse aumento e essa diminuição for proporcionais do U e do I, nós temos que esse resistor é ômico. Ou seja, se eu dividir um pelo outro e sempre der o mesmo valor, por exemplo, eu faço a experiência 1, marco U, marco I. Experiência 2, marco U, marco I. Experiência 3, marco U, marco I. Divido U1 sobre I1, U2 sobre I2, U3 sobre I3 e der o mesmo valor, então eu tenho um R constante, esse resistor é ômico. Simples assim. Então, olha, se eu tenho lá, faço a primeira experiência, U sobre I1, U2 sobre I2, e quantas experiências eu fizer, né? Quantos testes eu fizer, e o R sempre for CTE, ou seja, constante, eu chamo esse resistor de resistor ômico. U sobre I é igual a um R constante, U igual a RI. Por isso que fala lei de Uri. Uri, não é que lei de Uri, a lei é de Ohm. Ohm, mas é que a formulinha é Uri. Ah, professor, então você falou um negócio de formulinha, mas está aparecendo um monte de formulinha, a gente tem que decorar, né? Então, quando você entende a física, as fórmulas acabam sendo só as ferramentas que você vai usar, né? Você vai montando uma caixa de ferramenta, né? Você na caixinha de ferramenta vai ter seu martelo, seu alicate, seu serrote, sua chave de fenda. Você vai ter as suas ferramentas. As formulinhas são as ferramentas, mas serve só para a gente desenvolver a parte matemática da física, mas a física em si você tem que entender ela primeiro. Né? Primeiro você tem que saber como usar o martelo para depois usá-lo. Né? Você tem que saber qual é a finalidade do martelo. Por que existe o martelo? Qual é a finalidade dele? Por que existe o alicate? Qual é a finalidade? Né? Por que existe o prego no mundo? Se você pegar um prego e não souber para que serve o prego, não adianta nada, né? É a mesma coisa as formas. Se saber a forma, não saber o contexto, não adianta nada. Então, não é pela fórmula que começa a entender física. Então, você tem um gráfico, né? Eu fiz um gráfico de U em função de I, e a reta passou pela origem. Por que a reta passou pela origem? Porque o U e o I são diretamente proporcionais, são grandezas diretamente proporcionais. Um aumenta, o outro aumenta linearmente a partir do zero. Então, quando a reta do gráfico passa pela origem, a razão entre as grandezas é sempre constante. São grandezas diretamente proporcionais. Essa é uma função do primeiro grau, né? Primeiro grau, uma reta onde o coeficiente linear é zero. Aqui nós temos um outro gráfico, só que aqui é um gráfico da resistência em função do U ou do I, tanto faz. Ou o U aumenta ou o I aumenta, a resistência é sempre constante. Por quê? Porque o resistor é ômico. Potência elétrica dissipada. Potência elétrica dissipada. Galera, potência é a rapidez que a energia varia, né? Então, se eu tenho um tanto de energia numa unidade de tempo, dá para eu calcular a potência. Só que energia em eletricidade, né? Trabalhar é transferir energia. Então, energia, trabalho em eletricidade é o quê, né? É o Q vezes o U. Por quê? Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Olha, imagina lá, 100 volts. 100 volts. O que é 100 volts? É 100 joules por coulomb. Então, quer dizer que uma diferença de potencial de 100 volts está dando 100 joules para cada coulomb de carga. Cada carguinha de 1 coulomb recebe 100 joules de energia. Então, nós temos que energia é a carga vezes o potencial. Né? Então, olha, de novo, se eu tenho 100 volts, o que é 100 volts? Volts é joule
por Coulomb. Eu estou dando 100 joules de energia para cada carga de um Coulomb. Por isso que é 100 volts. Então, a energia é a carga vezes a diferença de potencial. Só que carga dividido pelo tempo é a corrente. Então, nós temos que a corrente é pio, né? Pio. Eu gosto mais de pui. Eu coloquei pio aqui, mas eu gosto mais de pui. Mas, forma é o de menos. Então, potência é a corrente vezes a diferença de potencial. Para resistores, olha, para resistores, nós vimos lá que U é igual a RI, e vimos então se U é igual a RI, o I vai ser U sobre R. Olha lá, ó. U igual a RI. Então, potência é igual a I. Quem é o U? RI. Então, fica RI quadrado. Então, quando eu estiver trabalhando com resistor, eu posso usar RI quadrado. Quando que eu uso RI quadrado? Quando eu tenho uma resistência constante, um R constante. Se o R não varia, a potência vai depender exclusivamente da corrente. Quanto maior a corrente, maior a distribuição de potência. Ou posso usar, né, ó, I é igual a U sobre R. U sobre R. Potência é IU. O I, U sobre R. U quadrado sobre R. Aqui eu posso... Desculpa, gente, aqui eu falei besteira, porque aqui é quando a corrente é constante, ó. Quando a corrente é constante, eu uso P igual a RI quadrado. E aqui eu uso U quadrado sobre R quando o U é constante. Quando o U é constante, quem tiver menor resistência vai dissipar maior potência. Quando o I é constante, quem tiver maior resistência vai dissipar maior potência. Ok? Na verdade, o que existe é essa daqui, ó, P igual a I vezes U. Isso aqui é só derivado para resistores quando a gente usa a primeira lei de Ohm. Dá uma olhadinha direitinho na sua casa, isso aqui são apenas fórmulas, tá? O importante é que você entenda, não fique decorando. Entenda isso daqui, né? Para que você possa ter gosto pela física. A segunda lei de Ohm, para terminar aqui, definição, a resistência elétrica R do fio é diretamente proporcional ao seu comprimento L, e inversamente proporcional à sua área A. Então, você tem aqui um fio, né? Aqui você tem a área do fio e tem o comprimento do fio. Você concorda comigo que quanto maior essa área, imagine um cano de água, quanto mais largo ele for, maior o diâmetro, mais água passa, menos resistência, correto? Então, quanto maior a área, vai ser menor a resistência, concorda comigo? E o comprimento do fio? Quanto maior o comprimento do fio, mais resistência vai ter, né? Se eu pegar um fio curtinho, pegar um cano curtinho, a água passa com menos resistência. Então nós sabemos o quê? Que a resistência ela é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional ao comprimento. Vamos ver aqui, ó. R igual ρLA. Quanto maior a área, menor a resistência. É o caso do cano largão. E o fio? Quanto maior o fio, maior a resistência. Quanto maior for o cano, mais resistência para a água. Essa formulinha é a segunda lei de Ohm, que a gente chama de rola, né? Rola. Para gravar, mas é importante. O que é importante da rola aqui? Ó? O importante é você saber que quanto maior a área, menor a resistência. Vai ser mais fácil para passar corrente. E quanto maior o fio, maior a resistência. Por quê? Mais fio vai ter para a corrente passar. Lembrar que esse ρ é uma constante que depende do material e da temperatura. Dependendo da temperatura, ele aumenta, né? Então, depende do material e da temperatura. Resistividade elétrica. Essa é a segunda lei de Ohm.
Pessoal, é isso, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês. As perguntas, vou ver com o Felipe. E depois, uma coisa que eu gostaria também de falar aqui, só para terminar, deixa eu ver se eu consigo aqui esse daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Só para terminar, gerador. Aqui, ó. Isso eu gostaria de falar para vocês que eu acho muito importante. Quando eu tenho, daqui são geradores, tá? Aqui é uma bateria e uma pilha. Então, aqui eu tenho energia química se transformando em energia elétrica. Quando eu tenho energia química se transformando em energia elétrica, eu tenho uma corrente contínua. Isso é muito importante. Energia química em elétrica contínua. Agora, quando eu tenho energia mecânica, né, numa hidroelétrica, por exemplo, aqui eu tenho energia potencial gravitacional transformando em energia cinética, que faz girar as turbinas. Aqui tem um campo magnético que transforma aqui em energia elétrica. Então, a energia mecânica transformando em energia elétrica, nós temos energia corrente alternada. Então, olha, um exemplo de corrente alternada: o dínamo alternador. E um exemplo de corrente contínua, bateria, a pilha. Por que é contínua? Porque através da energia química se transforma em energia elétrica. Ah, professor, então corrente alternada é sempre quando a energia mecânica se transforma em elétrica? Exatamente, é isso mesmo. Então é isso, galera. Era isso que eu queria falar, né? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Foi tempão de aula, aí 1 hora de aula, né? Para mim é um prazer estar podendo explicar a física da maneira que eu acredito que seja interessante, uma maneira de entender a física, né? Não uma decoreba, formulinha. Eu estou cansado de ver aluno, pai de aluno, amigo, pô, você é professor de física, pô, não entendo física, você é um crânio, hein? Oh, nunca entendi nada, não entra na minha cabeça, física é muito. Poxa, eu tô cansado de ver isso, sabe? Física é maravilhoso, física é a natureza, é tudo que acontece ao nosso redor, né? Você viu que a gente falou de muito da gente aí agora, falamos de matéria, de átomo, do que a gente é feito, de como funcionamos, de como funcionam as coisas, como funciona o mundo ao nosso redor. Então, eu acho que são questões importantíssimas na vida de um ser humano, né? Independente da profissão que a pessoa vai exercer, do que ela vai fazer na vida dela, eu acho que isso é importante para ser feliz, sabe? Eu acho que o conhecimento faz com que você tenha não uma qualidade de vida, mas uma vida de qualidade, né? Eu acho que a gente deve pensar, né? Pensar a vida e viver o pensamento. Eu acho que é isso. Felipão, deu tudo Geraldo, certo aí? tudo certinho. Obrigado, viu, velho? Obrigado por aceitar estar aqui com a gente. Foi uma aula incrível. E esse depoimento seu Valeu. no final também foi muito legal. Gostei mesmo. Ué, a gente veio aí de anos lecionando, né, na educação, e, e a gente vê que as pessoas não entendem muito, né, o que a gente precisa fazer realmente, né. Nossos governantes não entendem, né, ninguém se importa, né. Parece Mas que vai ficando cada vez mais difícil para a gente, professor, né? cada vez mais. Mas é a arte de ensinar, de aprender, né, de É. educar. Obrigado, Luísa. Obrigado, minha querida. Ô, Fale, pode falar.
Não, só ia encerrar mesmo. Você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, mas nossa, falei demais, né? Tá ótimo. Então, beleza. Obrigadão, viu, Ederaldo? Tá jóia, então. Um grande Agradeço a abraço. todos. Grande abraço. Valeu. Bom, gente, então essa foi a nossa live aí, a nossa primeira live ao vivo mesmo no YouTube, com o professor Ederaldo. Uma excelente aula e obrigado aí a todos que participaram. E sábado que vem tem mais com o excelente professor Felipe, que não sou eu, é o outro professor Felipe de História, professor da faculdade, é um cara excelente também, e eu aguardo todo mundo aí semana que vem. Um beijo no coração de todo mundo aí. Tchau, tchau.